essa mensagem ela se encontra, ela faz parte do livro Herdeiros do Reino, escrita pelo pastor Josanã Alves. E o verso que nós vamos ler agora está lá em Lucas 18, capítulos 18 a 23. E ele diz assim: certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Sabe, queridas, lá naquele momento, Jesus estava a caminho de Jerusalém pela última vez. Ele estava em uma missão de misericórdia para a família humana, que custaria a vida na cruz destinada a nós. De repente, sua missão foi interrompida por um homem que veio correndo até ele e caiu de joelhos em uma postura de servidão. Marcos não dá ao homem um nome ou título, mas Mateus o descreve como jovem. Está lá em Mateus 19, 22. O que também está implícito em sua corrida, em Marcos 10, 17, algo que um homem mais velho jamais faria. E Lucas diz que ele era um homem de posição, Lucas 18, 18. Isto é, um membro honrado do conselho dos judeus. Todos os 3 escritores do Evangelho lhe mencionam sua riqueza. Portanto, conhecemos essa pessoa ajoelhada diante de Jesus como um jovem rico e de alta posição. Tocado ao ver Jesus abençoar as crianças, esse jovem desejou ser abençoado da mesma forma. Ele fez a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer: que farei para herdar a vida eterna? Sim. Em resposta, Jesus citou vários mandamentos de Deus e apontou a necessidade de guardá-los. O jovem afirmou que obedecia esses mandamentos e depois quis saber o que ainda lhe faltava. Embora sua vida fosse moralmente pura e religiosamente ortodoxa, ele ainda estava insatisfeito. Algo que ele tinha visto acontecendo entre Jesus e as crianças o tocou, e ele se sentiu incompleto de alguma forma. E aí a gente vê que o vazio de uma vida sem uma entrega completa. Sabe, queridas, precisamos hoje tentar preencher com Jesus esse vazio. Se você cresceu na igreja, talvez saiba o que esse jovem governante estava sentindo. Se você se rebelou contra a religião dos seus pais,
Você adotou a cultura do sistema de fé de seus pais e permaneceu em conformidade com as regras e tradições dessa cultura. Você foi à escola sabatina, memorizou versículos da Bíblia, participou ativamente dos desbravadores, viveu os princípios de saúde, vive, né, os princípios de saúde, conhece as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, está na frente, está na igreja fielmente todos os cultos, todos os sábados, todos os domingos, e devolveu o dízimo honestamente. Você não mente e não trapaceia em seu imposto de renda. Certamente você nunca matou ninguém ou roubou algo que não lhe pertencesse. No entanto, você sente que algo está faltando. E o que é isso? O jovem rico havia trabalhado muito por tudo que havia conquistado na vida. Ele planejou seu trabalho e seguiu seu plano, e a vida o recompensou. Ele presumiu que Jesus e a vida eterna funcionavam da mesma maneira. Apenas me diga o plano, Jesus. Eu vou seguir o plano e serei recompensado com a vida eterna. Amadas, em Marcos 10, 21, diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Ai, amadas, que verso maravilhoso. Jesus, olhando para ele, o amou. Naquele momento, Jesus viu que o jovem era sincero em sua busca pela vida eterna. Jesus o amava. Ele o amava o suficiente para lhe dizer a verdade. Às vezes, o amor deve dizer coisas difíceis. Hoje, muitos de nós temos uma noção fraca do que é o amor. Achamos que ser amoroso significa que não podemos dizer algumas verdades com amor. Às vezes pensamos que a coisa mais amorosa a fazer é simplesmente deixar a pessoa viver uma vida de pecado e não confrontá-la. Mas Jesus, ele não pensava assim. Jesus, de uma maneira muito carinhosa, falou a verdade para aquele jovem. Sim, Jesus falou a verdade para aquele jovem. E Jesus amava esse jovem rico o suficiente para dizer o que ele precisava ouvir. Jesus disse: ainda lhe falta uma coisa. Apenas uma? O jovem deve ter se animado a ouvir isso. Tenho feito muitas coisas, se houver apenas mais uma, está feito, será fácil. Numa rápida revisão dos mandamentos que Jesus citou, vemos que, com uma exceção, todos eles são negativos. Ou seja, todos eles lidam com com as coisas que você não faz. Não mate, não roube. É assim que definimos nossa fé? Pelas coisas que não fazemos? Quando o jovem afirmou que guardou todos esses mandamentos desde a juventude, ele estava basicamente dizendo: nunca fiz mal a ninguém em toda a minha vida. Isso pode ter sido verdade, mas a verdadeira questão era: o que você fez de bom? Você não matou, não roubou, não fez nada dessas coisas. Mas e o que você fez de bom? Com todas as suas posses, com todas as suas riquezas, com tudo que você poderia dar, o que bom, o que bem positivo você fez aos outros? O quanto você se esforçou para ajudar,
consolar e fortalecer outras pessoas. Sabe, queridas, Jesus está fazendo a mesma pergunta para nós. Como muitos cristãos que guardam os mandamentos e são altamente morais, esse jovem tinha uma religião de respeitabilidade, que consistia principalmente em não fazer as coisas. Mas se isso é tudo, o que sua religião é? Você é como um servo que enterrou o talento de seu mestre no chão. Sim, queridas. Jesus está fazendo a mesma pergunta para nós nesta madrugada. O que você tem feito de bom? Será que a nossa religião tem sido só não faça isso ou não faça aquilo? Será que estamos sendo como um servo que enterrou os talentos que nos foi dado? Entrega é mais do que não fazer coisas. É fazer as melhores coisas com tudo o que você recebeu. Falta-te uma coisa, disse Jesus ao jovem: vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Venda tudo o que tem. Lucas 18, 22. Faça um compromisso total, jovem. Queridas amadas, desista do que você tem para que possa receber tudo o que Jesus tem para você. Jesus queria curar a visão daquele jovem. Queria que ele percebesse que, embora pensasse ser um guardador dos mandamentos, ele estava quebrando o primeiro, que está lá em Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. O jovem pensava que queria ser discípulo de Jesus, mas não percebeu que o chamado para o discipulado é um chamado para a mordomia, para a entrega, e que o chamado para a entrega, para a mordomia, é um chamado para viver a negação de si mesmo. Na igreja, essa palavra mordomia é a responsabilidade de administrar ou cumprir as atribuições que uma pessoa recebe num chamado, ou de cuidar das coisas com as quais somos abençoados por Deus, incluindo nossa família, nossos vizinhos e até mesmo das bênçãos temporais. Mordomia é cuidar daquilo que Deus nos deu, dos nossos filhos. Jesus queria tudo do jovem, mas o jovem queria apenas uma parte de Jesus. Ele não percebeu que um relacionamento com Deus é exclusivo, que ele não poderia servir a dois senhores. E então, esse jovem se encontra agora em um dilema. O que ele faria? Sim, o que esse jovem agora faria? Diante dele estava a resposta de Jesus. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse jovem, ele perdeu o maior milagre de sua vida, porque apesar de todas as coisas que estava disposto a fazer, ele não faria a coisa mais importante. Ele não se entregaria completamente a Deus. O que me faz ficar abatida? O que Deus pede de mim que eu acho que é pedir demais? Pense, queridas.
Este jovem, este homem foi embora triste porque tinha muitos bens. Será que eu iria embora triste porque tenho grandes obsessões? Será que eu e você, querida, temos ótimas diversões, ótima moda, grandes ambições, grandes paixões por sexo, comida, esporte? Para algumas pessoas, desistir de um programa de TV é pedir demais. Para alguns, levantar-se da cama no sábado de manhã é demais. Acordar na madrugada para vir a passar horas orando, clamando, recebendo poder de Deus em uma vigília é demais. Para outros, 30 minutos para orar e estudar a Bíblia é demais. Nosso rosto e nossa fé se abatem com o chamado da mordomia, porque queremos os benefícios de viver com Jesus, sem o sacrifício de viver a negação do eu. O pregador Kelly Idleman conta sobre um apelo para seguir a Jesus que fez no final de uma mensagem que ele pregou em uma viagem missionária à África. Ele conta que 2 jovens, na casa dos 20 anos, aceitaram a Cristo e se comprometeram a segui-lo. Na tarde seguinte, esses 2 jovens apareceram na casa onde o pastor Kila estava hospedado, cada um carregando uma bolsa no ombro. Que lhe perguntou ao tradutor local por que eles estavam ali. E este lhe explicou que os 2 homens não seriam mais recebidos por suas famílias ou em sua aldeia por se tornarem cristãos. Quando o pastor ouviu isso, teve medo de que talvez fosse mais do que eles estivessem dispostos a concordar. O tradutor, porém, disse a ele o seguinte: eles sabiam que isso aconteceria quando tomaram a decisão. Eles estavam escolhendo Jesus em vez de suas famílias. Eles estavam escolhendo Jesus em vez de seu próprio conforto e conveniência. Eles não são fãs de Jesus, eles são seguidores, pois os fãs não fazem isso. O que eu e você estamos sendo na nossa vida religiosa? Os seguidores estão dispostos a negar a si mesmos e dizer: eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus em vez de minha família. Eu escolho Jesus em vez de dinheiro. Eu escolho Jesus em vez de metas de carreira. Eu sou completamente dele. Eu escolho Jesus em vez de ficar bêbado. Eu escolho Jesus em vez de ver pornografia. Eu escolho Jesus em vez de uma casa redecorada. Eu escolho Jesus em vez de minha liberdade. Eu escolho Jesus em vez do que outras pessoas pensam de mim. Um seguidor toma a decisão todos os dias de negar a si mesmo e escolher Jesus, mesmo que isso custe tudo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Jesus está procurando seguidores e não fãs. Lá em Marcos 8:34, se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está procurando seguidoras e não fãs. Os fãs são como admiradores entusiasmados. Um fã é uma pessoa que vai ao jogo de futebol, pinta o cabelo com as cores do seu time, brinca com espuma, com cartazes,
dizendo: somos o número 1, somos os melhores. Ele está lá para se divertir e torcer por sua equipe até a vitória. Mas, além do preço do ingresso, não custa nada para ele estar ali. A igreja está cheia de cristãos assim, admiradores entusiastas, mas não abnegados. O jovem rico era um admirador entusiasta de Jesus, mas não estava disposto a viver em negação de si mesmo por Jesus. Sim, amadas. Viver em abnegação. Isso é o que Jesus espera de nós. Deus está chamando a mim e a você. Deus está te chamando da negação espiritual para a abnegação. Para não faço isso, não faço aquilo outro. Para uma entrega. E é só porque Ele o ama que Ele pede isso a você. Porque Ele sabe que o egoísmo será a sua ruína. No fim das contas, se você não estiver disposto a dizer não a si mesmo, estará muito disposto a dizer não a Deus. O autor Dietrich Bonhoeffer escreveu as seguintes palavras. Olha que coisa tremenda. Graça barata é a graça que concedemos a nós mesmos. Graça barata é a pregação do perdão sem querer arrependimento. Batismo sem disciplina na igreja. Comunhão sem confissão. Absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado. Graça sem a cruz. Graça sem Jesus Cristo, viva e encarnada. Graça cara é o tesouro escondido no cão. Por causa dela, um homem de bom grado venderá tudo o que possui. É a pérola de grande preço a ser comprada, o qual o comerciante venderá todos os seus bens. É o governo real de Cristo, por amor de quem o homem arrancará o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, no qual o discípulo deixa suas redes e o segue. Sabe, queridas, é algo difícil para nós, como seres humanos. Jesus ainda nos olha com amor, mesmo nós, às vezes, nos recusando a nos entregar completamente a Ele. Jesus ainda nos olha com amor. Hoje, Jesus está olhando para mim e para você com amor. E está olhando para você com amor e dizendo: uma coisa te falta. Eu não sei o que isso significa para você nessa madrugada. Eu não sei o que lhe trouxe aqui nesta madrugada. Mas para mim, é uma redição total. É uma entrega completa. Para mim, que encontro-me agarrado com muita força ao que penso, ou melhor, para mim, encontro-me agarrado com muita força ao que penso ser meu quando tudo pertence a Ele. Talvez eu e você, amada, pensamos que o nosso dinheiro é nosso, a nossa casa é nossa, os nossos dons são nossos, mas não. Na realidade, ele pertence a Deus. Você e eu vamos embora tristes hoje porque amamos nossas coisas mais do que amamos a Deus? Porque queremos o cristianismo dos torcedores, dos fãs, em vez de coisa real? Não se trata de obras, amadas. A obra é importante,
Afinal, a palavra diz que fé sem obras é morta. Jesus não disse ao jovem para vender tudo, porque esse ato lhe daria pontos suficientes para ganhar o céu. Não, não era isso que Jesus queria dizer para ele. Se parece que Jesus pediu o impossível quando disse: venda tudo que você tem e dê aos pobres, e venha, tome a sua cruz e siga-me. Então, considere o que Jesus disse aos discípulos no versículo 27. Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Isso é de graça, amadas, mas não é barato. É isso que precisamos entender. A graça de Deus para nós custou um preço de sangue. E como cristãs, como seguidoras de Jesus, 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Precisamos, queridas, termos uma entrega a Jesus. O jovem rico voltou triste porque ele não queria entregar tudo a Jesus. Eu gostaria que nesta madrugada, em que nós deixamos a nossa cama, acordamos, estamos aqui reunidas para buscar poder em nosso Deus. Eu quero convidar você a orar agora. Ao fazer isso, considere o jovem rico e pergunte a si mesmo se você está disposta a viver uma vida de negação, a viver em negação. Se você está disposta a tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Se você está lutando para encontrar a resposta, a graça de Deus é suficiente para você. Não é barato, mas está disponível se você estende a mão agora e pega. Não deixe seu rosto ou sua fé se abater. Com Deus, tudo é possível. Agora é a hora, amadas, de vivermos a negação de nós mesmos. Com Deus, tudo é possível. Agora é a hora de viver em negação a si mesmo. Sim, e não é fácil. Eu estava até conversando com Deus, né? E pensando assim, Jesus, nós estamos tendo uma DR, uma discussão de relação. Precisamos, amadas, abrir o nosso coração a Deus, dizer para Ele tudo o que está lá dentro, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas aflições. Não fazer como o jovem rico, se apresentando como aquele que não mata, não rouba, não adultera, não. Se apresentando a Ele como alguém frágil, que se não comete esses erros, não é por sua própria força, é porque tem aquele que tudo pode, porque tem aquele que te dá forças para fazer isso. Se entregue a Jesus nesta madrugada, amadas. Entregue seu coração a Deus. Só Ele conhece o nosso coração, só Ele conhece o nosso íntimo. Que nesta madrugada, eu e você saiamos daqui com a certeza de que entregamos o nosso coração a Jesus. Vamos orar. Querido Jesus, só tu conhece o nosso coração. Só tu nos conhece no íntimo. E, ó Deus, como carecemos do teu Espírito para nos entregar plenamente a ti. Senhor, sem ti, nós não conseguimos fazer essa entrega completa.
por favor, Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre cada uma de nós nesta manhã. Neste dia em que nós nos dispusemos a estar aqui para te buscar, transforma o nosso coração. Faça-nos, ó Deus, mais semelhante a ti. Que nesses momentos que se seguirão, nós tenhamos a certeza, Senhor, da tua presença na nossa vida. Nós tenhamos a certeza do agir do teu Santo Espírito, transformando o nosso coração, transformando a vida de cada uma dessas mulheres e das pessoas que estarão ouvindo esta mensagem. Que o teu amor maravilhoso nos alcance aonde quer que nós venhamos a estar. Não importa, ó Deus, o que tenhamos feito, o que temos nos negado a entregar a Ti. Faça essa obra em nós, faça essa obra no coração dos nossos filhos, que eles se entreguem a Ti. Em nome e por amor de Jesus, receba a nossa adoração e nos salve, ó Deus. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e que possamos voltar a cada dia à presença deste Deus.